Paz do Senhor, amém, irmãos? Graças a Deus. Quantos pode dizer graças a Deus aí, bem forte? Aleluia. Você já deu um sorriso aí pro seu irmão? A pastora Josi falou, você conseguiu sorrir aí pro seu irmão? Estou muito feliz de poder ter que estar aqui nessa noite, agradecer ao Senhor pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Quero agradecer também as pessoas que estão nos assistindo aí na internet, que Deus abençoe também. Que você possa, em nome de Jesus, você que vai assistir essa palavra só depois, no nome de Jesus, Deus abençoe. Eu creio que você também está sendo edificado pelo poder dessa palavra, no nome de Jesus, amém, irmãos? Esse domingo passado, o Eugênio me falou, pastor, eu peguei o culto e recebi um milagre da parte de Deus. E é interessante que nesse horário, 8 horas, né? Isso, 8h05 mais ou menos. Lá em Portugal já é meia-noite e pouco. Então quando eu começo a pregar, lá já é meia-noite e pouco. E ele falou, pastor, eu peguei a palavra todinha, fui dormir de madrugada, mas saí com minha bênção, com o meu milagre. E ele no outro dia levanta cedo para ir ralar lá, e ele falou, pastor, tem sido uma bênção. Então, o que eu entendo? Que tem pessoas que estão acessando, né, algumas chaves na palavra, e chave, irmãos, ela é usada, fala comigo, para abrir porta. Então, ao entrar nesse ambiente, Deus já te entregou algumas chaves. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Porque no louvor eu já viajei, irmão, eu já decolei daqui desse lugar e fui para outro lugar na adoração. Eu já saí daqui desse ambiente e comecei a entrar num ambiente espiritual, amém, irmãos? Porque chega um momento no culto que esse ambiente, irmãos, ele se torna espiritual para aqueles que estão sensíveis a ouvir a voz de Deus, sensíveis, aqueles que estão, na verdade, dispostos a captar, na verdade, absorver aquilo que Deus está liberando no ambiente. Quem crê nisso, irmãos? Que Deus está liberando uma palavra profética nesse ambiente. Então as canções que foram cantadas, elas na verdade são uma direção para mim e para você entender para onde esse culto está te levando, para onde esse culto está te conduzindo, para onde esse culto na verdade está te direcionando nessa noite. Porque eu creio, irmãos, que esse culto está me levando para algum lugar, sim ou não? Ah, como eu creio, quem crê nisso? Mas algo interessante que nesse ambiente, fala comigo, nós temos 2 desafios. Não, meu, fala com força, nesse ambiente nós temos 2 desafios. Quando eu entrei ali, o Espírito de Deus falou comigo, Wesley, nesse ambiente nós temos 2 desafios. O primeiro desafio, fala comigo assim, é romper a dimensão natural. Falei, é a coisa mais difícil. Por quê? O que é romper a dimensão natural? A dimensão natural é a mesmice, aquilo que eu estou acostumado a fazer, aquilo que eu já estou doutrinado a fazer, aquilo que eu já faço na mesmice, aquilo que eu já estou robotizado a fazer. A adoração te pega e de repente ela quer que você saia desse sistema e você fala, não, desse jeito aqui tá bom. Você está acostumado só a levantar a mão assim, aí de repente Deus vem e fala com você, e quando Deus está falando, você tem que levantar um pouco mais a mão, e você fala, não, mas até aqui tá bom. Romper a dimensão natural neste lugar é a coisa mais difícil que tem. Porque nós estamos acostumados a fazer um culto, talvez, fala comigo, natural. Um culto, entenda isso, irmãos, ele precisa, em nome de Jesus, fala comigo, um culto. Fala assim, espiritual. Eu preciso ser desafiado a romper a dimensão natural. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então eu não posso entrar aqui, o Espírito de Deus fala comigo, de repente você está lá assim, falando em língua por dentro, mas você está assim, retraindo, segurando e não consegue romper, irmãos. Ah, irmãos, nesses dias esse ministério precisa romper essa dimensão natural. Nós precisamos ser mais ousados. Quem está pegando a visão, irmão? De repente, no louvor, seu marido está aí do lado, você manda a mão na cabeça dele. Irmão, esse varão vai aprumar. Nem que seja na oração. Sim ou não, irmão? Talvez a varoa que está meio baqueada. Você estende a mão e ela vai levar um susto, hein, irmão? Fala, meu Deus, o homem ficou crente mesmo. Rapaz, está convertendo.
Está mudando, gente. Olha, está mais espiritual. Está até orando. Sim ou não, irmãos? Porque essa casa aqui é para isso, gente. É para nós fazer essas coisas que gente que tem fé faz. Quem está entendendo o mistério, irmãos? O que não dá é para entrar aqui, entenda isso, buscando algo espiritual e continuando natural. Será que eu vou ver Jesus hoje? Está lá assim, querendo ver, mas sem nenhuma atitude espiritual. Então, fala comigo, eu preciso romper. Até o final desse culto. Essa dimensão. Fala comigo, natural. E entrar, fala entrar. Numa dimensão. Fala assim, espiritual. A Bíblia vai dizer, fala comigo assim, a Bíblia vai dizer. Eu amo isso, irmãos, a Bíblia vai dizer. Que quando Jesus, muito obrigado, meu querido, ganhou o galardão de profeta. Hoje eu estou aqui profeta no veneno. Hoje eu estou, irmão, você não está entendendo. Hoje que eu vim para cá, eu vim no veneno total. Ó, pega a visão. Quando Jesus chegou, fala assim, chegou. Depois de um tempo de oração, diz a Bíblia que ele despede seus discípulos, manda eles entrar no barco, os discípulos entram no barco, Jesus fica despedindo a multidão, e aí Jesus se estende na oração, fala assim, se estende na oração. Aí Jesus chega na beira, o barco já tinha, fala comigo, sido açoitado pelas ondas, sim ou não? Sim ou não, irmão? Não tinha um Uber naval naquela época, pegou aí? Então não tinha como Jesus chamar um Uber naval de barco, pegou aí? Jesus decide, fala assim, romper a dimensão natural. A primeira vez que o homem anda sobre as águas, dá um passo, dá dois, dá três, e vai caminhando. Caminhando para onde? Rumo a quem estava no barco, numa dimensão, fala comigo, natural. Entenda isso, se o culto não te desafiar a descer do barco, não foi culto. Se o culto não te, na verdade, te desafiar a você ser confrontado com você mesmo, não foi culto. Nós não estamos aqui, irmão, para massagear o ego de ninguém. Eu fui levantado para pegar só a palavra, irmão, mais nada. Então, se o culto, entenda isso, naquele dia Jesus mandou para o barco, ele falou assim, hoje eu vou tirar pelo menos um daquela dimensão natural. Pelo menos um vai entender isso. De repente, fala comigo, todos viram. Quantos viu? Vamos de novo, quantos viu? Todos viram um homem vindo andando. Fala comigo, sobre as águas. Fala assim, todos temeram. Fala bem forte, todos gritaram. De medo. Mas um decidiu a não ficar nesse nível natural. E de repente ele libera uma palavra que ia mudar, fala assim, o processo. Irmão, tem um momento no culto que você precisa ter uma virada de chave. Fala assim, tem uma virada de chave. De repente, Pedro, bem claro. Jesus olhou, viu o medo e falou assim, não tem mais, fique tranquilo, sou eu. É quem? Jesus. Entenda isso, se você vir num culto e não achar Jesus, está errado. Para de vir em culto sem achar Jesus. No culto é lugar de achar Jesus. Jesus olhou e falou, está todo mundo me vendo, mas não está me conhecendo, está achando que eu sou fantasma. Entenda isso, irmãos, você precisa reconhecer o seu Senhor, nesse ambiente. Jesus falou assim, pode ficar tranquilo, não precisa ficar com medo não, sou eu. Aí um abre a boca e fala assim, olha a dimensão, todos com medo, sim ou não? Todos gritando, sim ou não? Todos apavorados, sim ou não? Um só decide. Se é você mesmo, para aí agora. Para de quê? Fala assim, para de andar. Então dá para você entender o processo? Jesus estava o quê? Eu penso que Jesus estava curtindo, sim ou não? Deve ser muito massa, não deve? Sim ou não, irmão? Sim ou não? Vem comigo, sim ou não? Sim. Você pega o pé na água, de repente a água firmar, e você... Vou lá encontrar meus discípulos. Só que a recepção que Jesus esperava não aconteceu, sim ou não? Porque faltou por quê para eles? Fala fé. Entenda isso, irmãos. Você pode estar vendo Jesus, você pode não estar conhecendo Jesus, você pode estar com medo. O que vai mudar a chave no culto é a fé que você usa aqui dentro. Pegou aí, irmão? Quem está pegando? De repente, fala assim, de repente. Pedro fala assim, para aí que eu quero ter com você no mesmo, fala, mesmo nível. Sabe o que é o mais interessante? Jesus para de viver o milagre dele para Pedro começar a viver o seu. Quem está entendendo o mistério, irmãos?
Então o que Deus está querendo dizer nesses dias? Se você levantar a mão, eu vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus sobre essa casa, sobre esse ministério, sobre esse povo, em o nome de Jesus, que está chegando um tempo em 2024, que o Senhor vai parar e vai chamar esse povo da Refrigério de Deus, para descer do barco e andar sobre o sobrenatural de Deus, para andar no mesmo nível. Jesus parou para Pedro viver o seu milagre. Jesus está parando nessa noite, para que eu e você possamos viver um milagre, na nossa casa, na nossa família, na nossa saúde, na nossa vida, em nome de Jesus. Fala para o seu irmão, nós precisamos entender o ambiente. No barco tinha o que? Fala medo. Frustração. Fala comigo, pavor. Fala, no barco tinha incerteza, se era Deus ou não. Pegou aí? Quem pegou? Entenda isso, é o culto. Fala, isso é o culto. Acontece tudo isso no culto. Medo, incerteza, será que é verdade? Será que está acontecendo mesmo? Será que Deus vai mudar minha vida em 2024 mesmo? Será que aquilo que eu estou esperando vai sair nesse ano? Será que aquilo que eu estou esperando de Deus há muito tempo, será que é no ano de 2024? Ou eu vou viver as mesmas coisas? Entenda isso, num culto acontece todas essas coisas. O que vai mudar a realidade é o quanto eu estou disposto a abrir a boca e falar, se é o Senhor mesmo, deixa que eu vá. Irmão, Deus está disposto a parar o milagre que Ele está vivendo só para você viver o seu. Você está disposto a viver um milagre ainda esse ano, irmãos? Eu estou crendo, irmãos, que nesse ano Deus vai falar coisas grandes. Fala extraordinárias. Fala bem forte, coisas grandes, extraordinárias. Fala para o seu irmão, a sua perseverança vai vencer as circunstâncias. Vamos falar para nós mesmos, a minha perseverança pela fé. Olha que frase, irmão. Se essa frase entrar no seu espírito e ela se conectar com o Espírito de Deus que está em você, a sua vida nunca mais será a mesma. A sua perseverança em fé vai vencer as circunstâncias. Não importa, pastor, mas você não está entendendo qual é o veneno que eu estou passando. Não importa, a sua perseverança em fé vai vencer as circunstâncias. Pastor, você não sabe qual que é a luta que eu estou travando. Não importa, a sua perseverança em fé vai vencer as circunstâncias. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo te ensinar que a gente precisa aprender, fala comigo assim, sobre ambiente. Não, fala bem forte, sobre ambiente. Não, fala mais forte, eu preciso entender sobre o ambiente. Eu preciso entender sobre o tempo onde Jesus está se manifestando, irmãos. A Bíblia vai dizer que existem duas frases no Novo Testamento. Uma, olha que coisa forte, duas passagens poderosas, fala assim, poderosa. Um pai pelo filho chega e fala assim, ó, Senhor, se tu podes, faz alguma coisa para o meu filho. Porque eu pedi os seus discípulos 3 dias já, e eles expulsaram no teu nome 3 dias e nada aconteceu. Mas se o Senhor pode, se tu podes, faz o quê? Alguma coisa. Na outra passagem, no Novo Testamento também diz assim, ó. Um leproso chegou até Jesus e diz assim para ele, se tu quiseres, bem pode me tornar limpo. Sabe o que aconteceu com essas duas pessoas nas duas passagens? O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? As duas pessoas receberam o quê? O milagre. O que você entende com isso, então? O que eu quero te explicar? É que Ele pode e Ele quer. Pegou aí? Aquilo que você está buscando, a nossa dúvida que a gente tem com Deus é que, se Ele pode ou se Ele o quê? A nossa maior guerra é se Deus pode e se Deus... Porque tem muita coisa que Deus falou que pode, você está perguntando todo dia. Se Ele pode. Sim ou não, irmão? Ele já falou que vai fazer, mas nós está lá, será Deus? Será que o Senhor pode? Será que o Senhor vai fazer? Entenda isso, a distância entre Deus poder e Deus querer. Fala comigo, existe uma distância entre Deus poder e Deus querer. Então entenda, Deus pode e Deus quer. Eu recebo isso na minha vida. 2024, Deus pode na sua casa, Deus pode na sua vida, Deus pode na sua família, Deus pode na sua saúde, Deus pode nas suas finanças, Deus pode na sua empresa, Deus pode nos seus negócios. 2024, Deus
pode, em o nome de Jesus. 2024 Deus quer, Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus vai manifestar, Deus vai restaurar, Deus vai vivificar, Deus vai purificar, vai limpar, vai ressuscitar, vai trazer em nome de Jesus. Coisas velhas se tornaram novas pelo poder da palavra de Deus. Uau! Deus pode e Deus quer. Leproso de longe falou assim: se o Senhor quiser, só pode me limpar. Se tu quiseres, pode me tornar limpo. Jesus falou: eu quero, seja limpo. Para o Pai ele diz assim: se tu pode não, tudo é possível ao que crê. Aí o pai muito inteligente, fala assim, um pai inteligente. Olha que coisa forte, ele entendeu, fala assim, o ambiente. Quem está entendendo? Eu estou te ensinando a entender o ambiente. Quem pegou a visão? Quem pegou aí? O ambiente era um ambiente que 12 discípulos, tinha 3 dias que estavam falando, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. E não saiu. Ele escutou tanto Jesus, quando Jesus chegou, ele entendeu o quê? O ambiente. Jesus chegou, ele já abordou ele assim, se tu pode, o que ele estava passando para Jesus? Fala comigo, dúvida. Fala dúvida. Fala outra coisa, incredulidade. Aí ele assume, Jesus tinha acabado de se transfigurar, a roupa dele era branca como nenhuma lavadeira da terra conseguia lavar. Jesus estava no auge, irmãos, de uma presença cabulosa da presença de Deus. De repente ele recebe essa, se tu pode, ele falou assim, se tu pode não, tudo é possível ao que crê. Aí o pai, entendendo, fala assim, o ambiente, ele libera uma palavra que mudou tudo. Ele fala para ele assim, então me ajuda na minha incredulidade. Sabe por que muita coisa não acontece na nossa vida nos cultos? É porque nós não somos sinceros. Nós estamos vendo a dificuldade e não é sincero. Nós estamos vendo as lutas, as adversidades, as lutas, as dúvidas, as adversidades, os levantes, e a gente não é sincero. Ele falou assim, o senhor está certo. Eu é quem sou incrédulo. Me ajuda na minha e não na sua. Quem está pegando a visão, irmão? Porque tem hora que a gente é tão incrédulo que a gente quer que as pessoas sejam incrédulas com a gente. Quem já viu crente assim? Você está contando um trem e de repente ele fala, não, você não vai dar certo não. Fala assim, sai incrédulo. Jesus fala comigo, centralizou, fala o homem. Quando ele expôs o seu coração, isso é interessante, irmãos. Culto é lugar de expor o coração, e é tudo que você não quer expor é coração. Quem está pegando a visão, irmãos? Culto é lugar de expor o coração. E tudo que nós não quer é o quê? Expor o coração. Depois que Jesus viu que ele tinha exposto aquilo que ele não queria viver mais, ele faz uma pergunta, fala uma pergunta. Quanto tempo isso sucede com ele? Ele falou desde a infância. De vez em quando, pega ele e joga no fogo. De vez em quando, pega ele e joga na água. Jesus falou, traz ele para mim. Olha que coisa forte, irmão. Você precisa saber ler o ambiente. Você não vai pensar que nesse ambiente que você está aqui hoje, tem algo movendo a seu favor? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Sim ou não? Quem pegou, fala de novo. Você já parou para pensar que tem uma obra, um poder de Deus movendo a seu favor? Quem pegou aí? Quem pegou? Quem recebe? Tem algo movendo a favor de sua casa, sua família? Você está aqui para sair dessas portas com entendimento, com a palavra, onde você pode aplicar ela, onde você pode falar, eu vou viver isso da parte de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Nós precisamos, fala comigo, entender o quê? O ambiente. Isso é muito poderoso, irmãos. Da mesma maneira que tem algo, na verdade, fazendo você romper a sua mente, desbloquear, abrir na sua fé, no seu entendimento, também tem uma força que quer que você não receba nada. Tem algo que está falando assim, nada muda, nada certo. 2024 acabou de começar, no mês de janeiro, não aconteceu nada. Aí começa a reclamar. Sim ou não, irmãos? A ser pesado, a ser uma pessoa pesada, uma pessoa que só fica reclamando, uma pessoa que só vê coisa ruim, uma pessoa que só tem história, fala comigo, triste. Mas é muito difícil, pessoa só tem história triste. Não é assim, não é, irmãos? Não é verdade? Eu sei de uma coisa, tem anjos de Deus nesse lugar.
E a Bíblia diz que eles são ministros que estão a ministrar a favor daqueles que vão herdar a salvação. Se você se qualifica nessa posição, você pode dar uma ordem dentro desse ambiente aqui, para um anjo de Deus sair a seu favor, da sua casa, da sua vida, da sua família, falar: Deus, envia o teu anjo com espada de fogo desembainhada, guerreia essa guerra que eu não posso guerrear, libera essa palavra, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que os teus anjos, ó Deus, estão para ministrar, para nos guardar, para nos livrar. Deus, libera os teus anjos. Mas quando eu não entendo o ambiente, fala comigo, eu fico no barco, olhando quem está andando em cima das águas. Eu falei para Deus: Deus, esse ano eu vou ensinar a igreja a não ficar no barco. Eu estou cansado de ficar no barco. Tinha uma regra para descer só Pedro? Tinha regra? Só Pedro desce. Jesus gritou de lá: só Pedro desce, os 11 ficam no barco. Foi assim? Foi assim ou não foi? Não. Qual que era a regra? Vem. Quem tem fé, vem. Tem culto que é assim: quem tem fé entra, quem não tem fé continua no barco, com medo. E depois tem que sentar perto de Pedro. Falar: Pedrão, você afundou, como é que foi? Foi a parte mais massa. Por quê? Senti o calor da mão dele. Quando ele segurou e me puxou, eu falei: ah, como ele me ama. Ah, não, irmão, que é isso? Como ele me ama! Sou filho, irmãos. Segurou na mão dele, puxou de volta, falou: Pedro, vem comigo, você vai voltar andando. Diabo quis te derrubar, não vai rolar não. Diabo quis te envergonhar, mas não vai rolar não. Dá a mão aí, Pedro. Senhor, socorre, Deus, ó. Puxou de volta, falou: vamos. Quando ele entrou no barco, quantos tinha ficado? Hã? Quantos? Eu falei que é difícil romper a barreira natural para entrar na barreira o quê? Espiritual. Dimensão natural e dimensão espiritual. Sua mente está colaborando 24 horas por dia tentando te largar no natural. No linear, assim, ó, andar naquela mesmice, aquele trem, sabe? Está entendendo, irmão? Quem pegou a visão? Mas existe um espírito que está dentro de você, que é de Deus, que ele também está 24 horas desafiando, em nome de Jesus, a entrar numa dimensão espiritual. Pastor, como que eu entro numa dimensão espiritual? O senhor está falando tanto disso, como que eu entro nisso? Palavra. A Bíblia te leva em dimensão espiritual. Você sabia que na Bíblia você consegue sair da terra e ir para o céu? Acabei de falar uma heresia, ainda está filmando. Misericórdia. Mas posso falar de novo? Isso é loucura da minha cabeça, mas talvez tenha sentido para você. Na Bíblia eu posso sair da terra e ir para onde? Para o céu. Pergunta de jeito. Não, vocês não querem saber não vou embora com essa informação. Não, vocês parecem... Quem está com fome aí, levanta a mão. Só quem está brocado. Levanta, irmão, confessa a obra. Eu quero liberar uma palavra. Fala assim, em nome de Jesus. Esse culto é profético. Deus está preparando uma pessoa nesse ambiente que entendeu a mensagem e vai pagar meu lanche depois do culto. É isso aí, irmãos. Toma posse. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Quem pegou, irmãos? Passou quando eu consigo sair da terra e ir para o céu, na palavra. Quando você começa a ler Apocalipse. E você começa a ver João na ilha de Pátimo, um homem preso, mais livre no espírito. Uau, pega essa frase. Um homem preso na carne, mais livre no espírito. O que você quer dizer com isso? Você pode ter suas dificuldades, é seu espírito que não pode estar preso. Não, se você não gravar essa frase, nesse 2024 acabou. Você pode ter as suas, mas é o seu espírito que não pode estar preso. João estava preso? Estava preso ou não estava? Sim ou não? Mas quando a voz bradou do céu e falou assim: João, sai daí e vem para cá. Ele ficou lá na ilha de Patmos? Não. Ele falou: sim, Senhor. Só deu um passo, encontrou com um anjo nos ares. E aí ele começou a ver um tanto de coisa. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a viajar nessas coisas. Meu Deus, você começa a pensar: meu pai, daqui um dia nós estamos lá. Daqui um dia nós estamos reinando com Cristo. Daqui um dia nós somos eternos. Daqui um dia, irmão, nós temos um corpo glorificado que suporta a presença, irmãos, de ver a face do nosso Senhor. Daqui um dia esse selo que nós temos de promessa está em nós.
E de repente Jesus brilha nos ares, irmãos. E nós vamos encontrar com Ele no arrebatamento dos ares. E nós vamos ver o nosso amado, irmãos. Vai ter uma ceia de 1000 anos, irmão. Nós vamos sentar em uma grande ceia. E nós vamos ceiar, irmão, por muito tempo. Não sei nem quantos anos. Eu sei que vai ter uma ceia gigantesca, irmãos. E nós vamos reinar com Ele nessa terra. Passou como é que é? É. Nessa terra física. Nós que morremos em Cristo, que temos marcas, que temos cicatrizes, que temos renúncias, que temos arrependimentos, que temos, irmãos, obras, nós vamos reinar com Ele. Quando Jesus descer dos ares, na grande Jerusalém, em cima da Jerusalém física, nós vamos reinar com Cristo, 1000 anos nessa terra. Democracia? Esquece, irmão. É Jesus mandando e o resto tudo obedecendo. Ah, isso aí não pode, cala a boca, Jesus está reinando. Tem esse negócio que não pode, ele está mandando. Democracia, esquece. Monarquia. Ele reina, tem uns que ele vai dar uma cidade, uns ele vai dar um setor, uns vai cuidar do setor, porque reino é marca, é cicatriz, é aquilo que você fez para ele. Quem está pegando a visão, irmão? Salvação, tranquilo. Reinar, você vai ter que fazer alguma coisa. Pegou aí, irmão? Salvação, fé e graça. Pela graça. Reino, marca. Reino é recompensa daquilo que você fez. Aqui, no seu chamado, no seu ministério, renúncia. Quem está pegando a visão, irmãos? Aqui está todo mundo comigo? Nós também fala comigo no ambiente. Não dá para pregar nessa igreja. Estou na introdução. E a Jô está ali, me olhando. Tipo assim, misericórdia. Ele está falando que eu falei que ia ser rápido. Mas eu vou terminar no horário. Fala comigo, o ambiente molda a nossa maneira de agir. Quem está pegando a visão, irmãos? Posso pregar? Pastor, por que você está falando que o ambiente molda a nossa maneira de agir? O ambiente fala, irmãos. E ele fala muito poderosamente. O ambiente lá da sua casa define como estão seus filhos. Quem está pegando a visão, irmãos? É o ambiente que está definindo como estão seus filhos. Você olha para os seus filhos, tem filhos frustrados, filhos rancorosos, filhos apavorados, filhos com trauma. Ah, não sei o que está acontecendo com essa criança. É o ambiente lá da sua casa. É o convívio seu da sua esposa, seu e do seu marido. É o ambiente, irmãos. Ele fala. Atrás de uma criança frustrada, de uma criança... Pega essa visão, irmãos. Atrás de uma criança, irmãos, cheia de trauma, sempre tem algumas coisas acontecendo no ambiente. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Então, quando eu entro nesse ambiente, esse ambiente é, na verdade, um pit stop. Porque o carro só ganha corrida se ele parar. Quem pegou a visão, que seria o quê? Ele tem que parar, abastecer, trocar pneu, aí ele ganha o quê? A corrida. Então, quando eu entendo, fala assim, o ambiente, eu consigo acessar aquilo que o ambiente está me oferecendo. Quem entendeu aí, irmão? Quem pegou? Quem pegou? Quando eu entendo o que está acontecendo aqui, eu consigo acessar o que o ambiente está me oferecendo. Eu vou te dizer, a porta está aberta, irmão. E a chave está na tua mão. Uau, irmão. Passou, se a porta está aberta, a chave não está na minha mão, para quê? Atitude. Precisamos ter atitude. Fala comigo, eu creio. Abre aí, deixa eu pregar. Abre aí, Marcos 2. Vai ser rápido agora. Marcos 2. Ó. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. Soube-se que estava na onde? Nós não combinamos, mas todo mundo falou de casa aqui. Quem pegou o culto? Começou casa, Steph, pastora Josi. E eu ali falei, e agora, o que sobra para mim pregar? Deus falou, fique tranquilo, eu vou deixar alguma coisa para você falar. Falei, amém, Jesus. Então, quer dizer que a igreja fala comigo, está conectada. Aonde? No Espírito. E a conexão no Espírito está liberando algo. E não sei para pensar que esse ambiente aqui, aí fala comigo, é uma coisa. A ambiência é outra coisa. Ambiente e o quê? Ambiência. Ambiência é o que eu gero no ambiente. Pegou aí, irmãos? Então, quando eu entro, já viu a pessoa que foi em sua casa, ela não quer ir embora? Já foi gente que nem cá, falou, não, mas aqui é tão bom. Ele foi tão ousado que ele falou assim, aqui é melhor que lá na minha casa. E eu falei assim, eu não tenho nada a ver com isso. É a ambiência que tem aqui.
que é essa ambiência? A presença de Jesus. E ele sentou no sofá. Nossa, eu estou com uma paz tão forte no coração. Aqui é tão bom, né? E ele ficava olhando assim para as coisas. E eu falava, amém, Jesus, Deus abençoa. Eu entendi que era a presença de Deus lá. Então a sua casa tem que ter essa ambiência de Jesus. Jesus tem que estar naquele ambiente, irmãos. A sua casa prospera. Toda vez que você abre a geladeira tem danoninho. Pegou a visão, irmão? Toda vez que você abre a geladeira, irmão, congelador tem carne, tem picanha. Está aprendendo, irmão? Sim ou não, irmão? Irmãos, a cozinha é um lugar alegre. Sim ou não, da nossa casa? Não é, irmão? Tem alguém que lá na sua casa não tem nada de comer aqui, irmão? Levanta a mão se tiver. Tem os irmãos que estão cara mesmo assim. Todo mundo tem alguma coisa na sua casa. Tem, irmão? Tem ninguém que está faltando as coisas na casa aqui? Irmão, se tiver, levanta a mão. Não fique com vergonha. Se tiver, para procurar nós. Tem, irmãos? A cozinha é o lugar mais feliz de comunhão. Fala comigo, de ambiente. Sim ou não, irmãos? Então nós precisamos entender. A Bíblia vai dizer em Marcos, eu acho poderoso isso. Existem 3 coisas aqui em Marcos. Fala assim, ambiente. Fala pessoas. E circunstâncias. Olha o texto. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava, fala comigo, em casa. Então Jesus entrou lá e as pessoas ficou sabendo que ele estava na onde? Na casa. Pega esse negócio, essa aqui é uma chave. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam. Então fala assim, não podia entrar mais ninguém. E anunciava-lhe o quê? Então entenda, Jesus entrou nessa casa, eu entendo que era para descansar, mas fala para ele não tem descanso. Sim ou não, irmãos? As pessoas ficou sabendo e foi para onde ele? Na casa. E nesse momento ele começa a fazer o quê? Pregar. Liberar o quê? Palavra. A palavra estava sendo o quê? Entenda, toda vez que Jesus está pregando, milagres vão acontecer. Vamos de novo? Toda vez que Jesus está liberando a palavra, milagres vão o quê? Olha o texto, só para você ter uma noção. E vieram ter com ele. Conduzido por quanto? 4 pessoas. Trazido por 4. E, um paralítico. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco. Abaixou o quê? Abaixaram o leito em que jazia o quê? E vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, perdoados estão o quê? Olha que coisa forte. E estando ali assentado, alguns dos escribas que arrazoaram em seus corações, dizendo, porque o quê? Pode per o quê? Senão Deus. Jesus conhecendo logo em espírito, assim, né, arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, né? Estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta o quê? Toma o teu leito, e o quê? Anda. Esse texto aqui é um texto que a gente consegue entender, fala comigo, o ambiente. Primeira coisa, fala comigo, assim, o ambiente. Não pode ser um agente limitador. O que você quer dizer com isso, pastor? Tem gente que está aqui, porque o culto demora, ele não recebe. O ambiente limitou ele no tempo. Demorou um pouquinho, ele começa a mexer no banco. Porque ele quer ir embora. Fazer não sei o quê, mas ele quer ir embora. Então esse ambiente, ele não pode ser, fala comigo, um lugar, fala comigo, limitador. Para que eu não possa, fala comigo, acessar aquilo que Deus tem para mim. Sim ou não, irmãos? Jesus entrou na casa, não entrou? Estava lotado, não estava? Cabia mais alguém? Não. Cabia alguém? Não. Sim ou não? O texto está dizendo, claro, do 1 ao 4. Que estava lotado, sim ou não? Sim. Mas entenda, para quem sabe ler o ambiente, não existe nenhum ambiente lotado que não cabe uma pessoa com fé. Pegou a visão? Ah, pastor, mas para mim não dá jeito, para mim não tem como, nada dá certo. Não entenda, é a sua fala que está bloqueando aquilo que você quer acessar. É a sua fala que está limitando. Entenda, já pensou se o paralítico para? Não estou entendendo, eu sou preferencial. Esse povo não entende lei, não.
Entendeu? Sai dessa porta que eu quero entrar. Não, chama meu advogado. Cadê o Marquinhos? Está ali. Chama meu advogado. Chama o Kevin, também é advogado. Eu quero entrar aqui. Já vou entrar com o processo. Danos morais. Fiquei na porta, humilhado. Entendeu? Deitado nessa maca. Ninguém veio aqui me atender. Ninguém veio me receber. Ou tanto de reclamação. Pega a visão, o tanto. Aí ele entra pro vitimismo. O quê? Nós amamos o vitimismo. Crente ama vitimismo. Minha vida inteira eu sofri nessa cama há muito tempo. Essa cama está fedendo. Olha a situação que eu estou. Ninguém pensa em mim. Ninguém me ajuda. Nossa, a gente gosta de falar isso. Ninguém vai lá na minha casa. Ah, mas como a gente gosta de falar essa. Não é verdade, não é? Vitimismo. Ninguém quer me ajudar. Ninguém quer ir na minha casa. Ninguém quer fazer nada. Entenda. Uma pessoa com fé sempre vai caber, irmãos, num ambiente lotado de gente. Entenda isso. Que não está entendendo o que Jesus está fazendo. A casa estava cheia, sim ou não? Tinha mais gente enferma? Não, vamos de novo. Tinha mais gente doente? Mas com fé só tinha quantos? Vai dar certo. Olha, atende aí, bem rápido. Aleluia. Quem pegou? Põe no silencioso, senão você não vai vencer ele. No ambiente tinha mais gente? Com enfermidade? Com fé quantos? Eu falei, Jesus, não é possível. Que num tanto de gente desse aqui, não sou eu que tenho fé. Você consegue falar isso também? Jesus, não é possível que eu não sou essa pessoa de fé aqui hoje. Eu preciso ser essa pessoa que tem fé nesse ambiente. Porque naquele ambiente, irmãos, entenda isso, casa lotada, fala assim, tudo estava colaborando para não dar certo. Não tinha como entrar, não tinha jeito, sim ou não? Porta física cheia, sim ou não, irmão? Sim ou não? Entenda isso, fala assim, gente com fé tem o poder de se reinventar. Cara, como eu achei massa isso. Eu olhei para algumas situações que eu já falei para mim mesmo, que não tem jeito, comecei a pensar, falei, mas não estou entendendo eu não, uai. A minha fé, gente com fé tem o poder de se reinventar. Ele acessou a porta, não tinha acesso. Quantas pessoas que ele estava? Quantas? Quantas? Fala assim, pessoas. São muito importantes na minha caminhada. Fala que tinha 2 tipos de pessoas. Os 4 amigos com muita fé e os fariseus torcendo para dar tudo errado. Você precisa saber com quem que você está andando e com quem está falando na sua vida. Você precisa saber se a pessoa que está andando com você está disposta a reinventar com você na fé. Porque tem gente que tem 10 anos que está andando com as mesmas pessoas e a vida dele não muda. Quem está entendendo? Porque está pegando a visão, irmãos. Você precisa acessar pessoas diferentes para ter um resultado diferente. Entenda, ele estava andando com 4 amigos, fala comigo, com muita fé. Entenda isso, irmãos. Aqui era, fala comigo, 2 tipos de pessoas. Os 4 amigos, fala com muita fé. E os escribas e os fariseus, que estavam doidinhos para ele não receber, fala comigo, nada. Sim ou não, irmão? Eles não queriam que o milagre, fala comigo, acontecesse. Você não pode pensar que tem gente que você está andando que ela não suporta ver seu crescimento? Que ela não agrega em nada para você vencer, nem para você crescer? Que toda vez que você vai falar de alguma coisa, assim, não, isso não vai dar certo, não, você não tem como. Não, irmão, entenda. É melhor andar sozinho do que mal acompanhado. 2024 você precisa fazer um limpa no seu WhatsApp. Você está perdendo tempo. Dá um detox dentro do seu WhatsApp. Entra dentro dele e fala, não agrega, 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 não agrega. Faz um detox no seu WhatsApp. Para de ficar perdendo tempo com gente que não está disposto a te carregar para você viver seu milagre. Quem está entendendo o mistério, irmãos? Para de andar com gente assim, que não agrega em nada na sua vida. Que está lá só olhando, a hora que você vai, na verdade, não receber. Porque o pensamento deles era assim, você não vai ganhar nada. Porque esse que está falando aí, ele não pode perdoar. E esse aí também nunca vai levantar. Está entendendo o mistério? Tem gente, irmãos, que está... Não, eu vivo isso.
Eu estou falando é o que eu vivo. Tem gente até hoje esperando a igreja fechar. Eu acho isso tão interessante, que eles ficam torcendo para a igreja fechar. E eu fico rindo, porque quem abriu é quem pode fechar. Ah, Deus! Porque a porta que ele abre, o homem não fecha, irmão! Então eu estou falando, fala assim, pessoas. Fala, você precisa andar com pessoas que tem coragem de acessar Jesus com você. Eu profetizo 2024, um ano de acessar coisas em Deus grande. Você consegue levantar a mão? Eu profetizo que pessoas vão cruzar o seu caminho, que vão dar uma virada na sua vida, vai abrir sua mente, vai te ajudar você a prosperar, a vencer dentro do seu ramo, dentro da sua logística, dentro do seu negócio. Pessoas que estão aqui, tem uma empresa só, pessoas vão cruzar seu caminho, vai olhar seu negócio, vai falar assim, vamos abrir uma franquia, vamos crescer esse negócio. Quando você precisa de 2 milhões, irmão, estou profetizando, eu preciso de 2 milhões para abrir franquia, eu preciso de 2 milhões para mim, na verdade, crescer, para mim abrir, eu quero ter um espaço desse dentro do Shopping Flamboyant, lá no Buena Vista, eu quero ter um espaço desse, irmão, pega a visão dentro do Buriti Shopping. Entenda isso, eu profetizo pessoas agregando, atravessando em nome de Jesus o seu caminho e abrindo as portas para você. Eu profetizo você avançando, você crescendo. Eu profetizo em nome de Jesus, você em nome de Jesus entrando, com o nome de Jesus, com pessoas que vão agregar, que vão reconhecer em nome de Jesus o talento que Deus te deu, a posição que você está, porque a circunstância não pode parar aquilo que Deus está para fazer. Uau! Uau! Fala para o senhor, você mesmo, fala assim, a decisão não depende da condição. Uau! Você consegue anotar essa frase? A decisão não depende do quê? Da condição. Você parou para pensar, ele deitado, ele era o quê? Aleijado. Deitado. Chegou, ele conseguia ver de que jeito sim, né? Não era assim? Falaram para ele, ó, tá lotado. Aí a decisão não depende do quê? Do quê? Ele falou assim, tem como eu pôr eu pelo telhado? Não, ele falou assim, ó, nós tem coragem, tem fé. Mas isso a condição, não interessa. Eu quero descer onde ele está. Mas você já está aleijado, cair e morre, que não tem como piorar mais não. Vai piorar para a morte agora. Não, não importa não, eu quero descer onde ele está. A decisão não da condição. Ah, pastor, não, irmão, você só precisa tomar uma decisão, não olha para a condição. Quem está pegando a visão, irmãos? Nós precisamos tomar uma decisão sem olhar para as condições, irmãos, porque eu consigo entender que a circunstância não pode limitar você e nem eu, sim ou não, irmãos? A circunstância não pode nos limitar. Você fala comigo, eu sou maior do que a circunstância. Pela circunstância ele tinha tudo para parar, sim ou não? Ele tinha tudo para falar, não, hoje não, outro dia nós voltamos, sim ou não? Hoje esse culto não é meu culto, talvez domingo que vem dá certo. Talvez outro dia que ele voltar em Cafarnaum não dá certo. Sim ou não, irmão? Pela circunstância ele não tinha chance. Mas ele tomou uma decisão não olhando para a circunstância. Não, nós precisamos ativar uma igreja, irmãos, que tem olho de águia, que tem visão de águia. Uma igreja, irmão, que está com coração voluntário para o Senhor. Uma igreja, irmãos, que está queimando por Deus, que está precisando, irmãos, que está buscando a sua presença. Uma igreja, irmãos, que está entendendo da verdade, fica pensando o que Deus quer, irmãos. Não o que Deus vai fazer para mim. Pela circunstância ele não tinha recebido. Sim ou não? Misericórdia. Fala para o seu irmão, pela circunstância. Ele tinha, fala comigo, tudo para não receber. Fala para o seu irmão, ele só recebeu porque ele não olhou para a circunstância. Uau, irmão. Eu creio, quem crê nisso?
Eu quero profetizar, a circunstância não vai limitar o milagre que Deus está para fazer na sua vida. Vou falar de novo, as circunstâncias não vão limitar o milagre de Deus que Ele está para fazer na sua vida. Ah, pastor, eu estou olhando, não muda nada. Fique tranquilo, fique na fé. Pastor, mas não está adiantando, fique na fé. Pastor, não está resolvendo, fique na fé, irmãos. Pastor, não está acontecendo nada, fique na fé. Que a circunstância não vai impedir o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Quem crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Eu tomo posse. A circunstância não pode limitar o meu milagre. A minha vitória não vem pela circunstância. Quem crê nisso, irmãos? Versículo 5. Olha que forte. Estou correndo. E vendo quem? O que Jesus vê? Não, Jesus vê a circunstância. Ele vê que eu estou muito ruim, sim ou não? Que eu estou muito triste. E hoje eu não quero cantar. Não, eu estou muito chateado. E hoje eu não quero adorar. É assim que ele vê? Não, cheguei aqui muito para baixo. Não, pastor, você não sabe não que eu estou ruim. Nossa, pastor, eu estou passando mal. Eu estou muito ruim. Em 2017, eu tive ansiedade. É o quê? Quem já teve ansiedade? Quem não teve está morto. Acabou de ir para o céu. Todo mundo tem ansiedade, sim ou não? Só que existe nível de ansiedade que ela avança aí. Elas falam assim, síndrome do pânico. É um sentimento muito louco, irmão. Eu acho que síndrome do pânico é um sentimento muito esquisito, assim, você não consegue explicar, sabe? Porque eu tenho 4 tiros no corpo, então eu conheço a morte. Mas esse pavor do síndrome do pânico, ele é diferente de você estar com medo de morrer, entendeu? É um sentimento que não é igual. E por muitas vezes eu vim pregar aqui nesse período, e quando eu começava a pregar, minhas vistas escureciam. E eu achava que eu ia desmaiar. Gelava, ficava geladinho, tremendo, eu firmava a mão. E eu perguntava, Jô, está dando para perceber que eu estou nervoso, que eu estou passando mal? Ela falou, não está não. E durante 1 ano, irmãos, eu vim aqui com muito, mas passando muito mal, irmãos. Tinha dia que eu segurava assim, e eu olhava para os irmãos, a vista, fechava, ficava tudo pretinho. Eu falava, agora eu vou desmaiar. Foi Jesus amado. Será que eles vão achar que é demônio ou é doença mesmo, né? Porque o pastor ficou ruim, desmaiou aí, né? Tá lascado. E por muito tempo, irmãos, eu vim e preguei contra as circunstâncias que eu estava vivendo. Aí então acontece, fui no psicólogo, aquela loucura tudo, tomei remédios, trem. Hoje eu já não, graças a Deus, eu já não tenho essas coisas mais. Eu vivi isso, eu sei como funciona, sei o que é, estudei isso. E eu entendo que quando a gente está determinado, irmãos, a não abrir mão daquele que Deus falou, e que é aquele que Deus está falando comigo, não tem nenhuma circunstância que pode te barrar e que pode te frear. A Bíblia vai dizer que Jesus viu o quê? Falar a fé. O que Jesus vê? Por quê? Pergunta por quê? Quando você acessa Jesus, Jesus acessa a sua fé. Isso que é maravilhoso. Quando você acessa Jesus, Jesus acessa você. O olhar de Jesus nunca foi para a dificuldade, nunca foi para a circunstância, e sim para, fala comigo, a fé nas dificuldades, nas circunstâncias. Eu amei isso aqui, irmão. Sim ou não, irmão? Primeiro ele vê o quê? Fala a fé. Depois ele fala com quem? Com o paralítico. Entenda, depois o lado humano de Jesus vai falar com quem? Nós invertemos tudo. Entramos aqui querendo que Jesus fale com o meu lado humano e só depois com a minha fé. Todo culto assim dá errado. Fala assim, todo culto assim dá errado. Jesus segue um princípio. Ele fala com a sua fé e depois vê a sua circunstância. Nossa, pega essa chave. Pega essa chave. Fala assim, eu pego. Fala assim, eu recebo essa chave. Toda vez que você entrar nesse ambiente, entenda isso. Ele vai ver a sua fé e depois vai ver a sua necessidade. Se você pegar essa chave, sua vida nunca mais é a mesma. Você vai entrar aqui já, ó. Jesus está vendo minha fé. E depois ele vai ver a minha dificuldade. Porque diz o texto é tão claro. Viu a fé deles. Deles todos, sim ou não? Dos 5. Disse ao paralítico, a quem? Filho, o quê? Uau. Irmãos, isso aqui é tão profundo. Porque ele acessa Jesus, Jesus vê ele, sim ou não? Sim.
vê a sua fé, vê a sua dificuldade e libera o maior ato de amor que a gente possa imaginar, que é perdoar o quê? O seu pecado perdoado te dá acesso ao céu. Pegou a visão, irmão? Pegou aí? Quando Deus me perdoa, eu tenho acesso aonde? Ao céu. Ele estava em busca de perdão de pecado? Estava? Por quê? A sua função é só acessar. O que vai acontecer está na mão dele. Ele sabe o que é melhor para você. Sabe qual é a nossa maior dificuldade? A gente quer do nosso jeito, na nossa hora, tem que ser desse jeito, tem que fazer desse jeito, eu tenho que rupiar, eu tenho que tremer, senão Jesus não está aqui, tem que cantar essa, porque senão eu não sinto, eu quero chorar, se eu não chorei, Deus não veio. Não, irmão, entenda, depois que você acessar, é do jeito dele, é aquilo que ele quer fazer. Primeiro ele decidiu o quê? Perdoar o quê? Perdoar o quê? Pecados. Olha que coisa forte. 6. Estavam ali assentados alguns escribas, e o quê? Arrazoavam entre seus corações, dizendo, por que este o quê? Versículo 8. E Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoava entre si, lhes disse, por que arrazoais sobre essas coisas em vosso quê? Fala para o seu irmão, não existe acesso. Em Jesus, sem dificuldade. Não existe milagre sem obstáculos. Não pare nos obstáculos, avance, prossiga. Quem crê nisso, irmãos? Então não fica pensando que você vai vir acessar e vai dar tudo dele, vai tudo favor. Não, irmão, não vai ser tudo seu favor, não. Enquanto você está pensando em vencer, o inimigo está pensando que você não vai vencer. Quem está entendendo, irmãos? Então não existe, fala comigo, acesso sem dificuldade, sem obstáculos, sim ou não? Aí Jesus entra de novo, fala assim, Jesus entra de novo. Aí Jesus fala de novo sobre ele, sim ou não? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados, ou diz ele o quê? Levanta-te, toma o teu leito e anda. Fala para o seu irmão, Jesus sabe o que você precisa. Você é filho amado, levanta a mão bem alto, fecha os seus olhos e fala com muito amor para com ele, fala assim, Jesus, o Senhor sabe o que eu preciso. Uau, irmãos, Deus sabe o que nós precisamos, irmão. Ele precisava ser perdoado, mas ele também precisava ser curado, irmãos. Ele vai receber, ele recebe, fala comigo, as duas coisas. Sim ou não, irmãos? O acesso fez Jesus, fala comigo, fala da sua dificuldade, fala comigo, de maneira, fala assim, muito simples. Do mesmo jeito que ele falou para Jairo, fala assim, fique tranquilo, crê somente, vou lá na sua casa, hein? Não vai ficar do jeito que está lá não, vai mudar tudo. Ai, irmão, não sei se você está pegando essa chave. Ele olhou para Jairo e falou assim, fique tranquilo, eu vou lá na sua casa, e o que o povo veio falar aqui, ó, não vai ficar desse jeito. A menina não está morta, vou entrar lá, vou mudar a circunstância, vou mudar tudo. Quem crê nisso, irmão? Hoje é noite de Deus ressuscitar coisas que estão mortas nas nossas casas. Ah, pastor, tem muito sonho morto. Quem está entendendo isso, irmão? Que Deus quer ressuscitar nessa noite. Quem crê nisso? Para a gente encerrar, fique de pé no nome de Jesus. Terminei no horário, vou terminar no horário. Aleluia. O seu acesso faz Jesus falar das suas dificuldades de maneira muito simples. Como ele falou para Jairo. Porque ele vai falar aqui de maneira muito simples. Mas é simples demais. Versículo 9. Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os seus pecados. Ou dizer o quê? Levanta, toma o teu leito. E o quê? E anda. Olha o que diz os textos. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra, na onde? Na terra. Onde nós está? Aonde nós está? Onde ele tem poder? E onde nós estamos? Não sei se você está pegando, onde nós estamos? E onde ele tem poder? Então não tem como não acontecer. Na terra, poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo,
levanta-te, toma o teu leito e vai para onde? Vai para onde? Casa. Uau, irmãos. E levantou-se e tomando o quê? Logo. O quê? O leito. Fala comigo, quem entende o ambiente, faz tudo que ele está mandando. Vamos de novo, quem entende o ambiente, faz tudo que ele está mandando. Nós temos uma dificuldade de fazer as coisas que Deus está mandando. Não é verdade, irmãos? Sim ou não, irmãos? Nós temos dificuldade, até não tem, irmãos, de fazer o que Deus está mandando, sim ou não? E principalmente, irmãos, quando fala em coisas emocionais, como a gente tem dificuldade de fazer o que Deus está mandando. Sim ou não, irmãos? Fala para o seu irmão, as coisas para Jesus não era fácil. Você parou para pensar que nesse ambiente, quando ele estava pregando, você não viu nem um aleluia, nem glória a Deus? Você viu aí? O que você viu foi gente duvidando. Jesus pregando no lugar, se levantava assim, não, ele está expulsando por Beelzebul, pelo príncipe dos demônios. Irmãos, como Jesus. Você acha que Jesus estava pregando, tinha aplauso, irmão? Tinha glória a Deus? Irmão, era federal. Nesse ambiente aqui, enquanto Jesus pregava, tinha gente duvidando. Jesus tinha um dom, irmãos, que era um dom, eu acho que é um dos dons mais federal que existe, você saber ler a mente do povo. E eu não quero esse dom nunca. Deus me livre. Pensou, irmão, quanta decepção. A pessoa está rindo, falando, tomara que bate esse carro, porque eu não tenho um. Pensa. Tomara que essa empresa não vai para frente, a minha quebrou, você também vai. Pensa. A casa nem é tão boa nada, a minha é bem melhor. Meu sofá é muito melhor do que o dela. Pensa, irmão. Se eu ouvir tudo que as pessoas estão pensando, misericórdia, irmão. Acho que é pouco tempo a gente está pneuzinho. Não é verdade, não é, irmão? Você vai descobrir que você não é tão amado em poucos dias, viu? Sim ou não? Então, a Bíblia vai dizer que, levantando-se, tomou logo o seu leito, saiu em presença, fala de todos. Isso é muito poderoso. De todos quantos? Todos quem? Todos quem, irmãos? Que cria e os que não cria. Aqueles que estavam acreditando e aqueles que não estavam acreditando. Você já parou para pensar que todo culto Jesus está te mandando fazer alguma coisa? Sim ou não? Sim ou não, irmão? Qual que é o nosso maior problema? A gente não faz o que Deus está mandando. Aí é o que diz o texto, na presença de todos. De sorte que todos se admiraram. Quantos? Até os que estavam duvidando. Se o quê? Admiraram. E o quê? Dizendo, nunca tal vimos. Eu disse para Jesus que em 2024 eu quero vir num culto onde eu vejo coisas que eu nunca vi. Poderoso, não é, irmãos? E Deus falou comigo, Wesley, então, para esse culto acontecer, faça coisas que você nunca fez. Falei, vai, toma, para largar de ser besta. Você quer ver coisas que você nunca viu? Faça coisas que você nunca fez. Amém, irmãos? E hoje, nós estamos aqui debaixo dessa palavra poderosa, 9 horas em ponto, o horário mais espiritual na igreja evangélica, o horário que existe um demônio que anda livremente nesse horário das 9. Ele gosta de pôr o povo para ir embora nesse horário. E ele é brabo. Esse demônio, em alguns lugares, põe o povo para ir embora rapidinho. Às 9 horas, as pessoas agoniam. Porque elas acham que amanhã só elas têm que trabalhar. E enquanto você vai embora e deita, Deus está trabalhando. Eu sei, porque o meu pai trabalha até hoje. E ele trabalha por mim, trabalha por você. Naquilo que você tiver ousadia e coragem de descansar, ele vai trabalhar por ti. Olha que palavra profética.
Se você passou aquela quantia, eu quero profetizar sobre a sua vida. Aquilo que você tiver coragem de descansar, Deus vai assinar o papel, Deus vai liberar a quantia, Deus vai abrir a porta. Naquilo que você tiver coragem de descansar, o pedido de perdão vai manifestar. Naquilo que você tiver coragem de descansar e Deus trabalhar a seu favor, eu profetizo que a porta vai se abrir sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. Aleluia! Porque enquanto você descansa, Ele trabalha. Agrada-te do Senhor. Sim ou não? E o quê? Do meu coração. Você consegue fechar os seus olhos aí nessa noite? Só fechar os olhos, deixar a palavra descer para o seu espírito. Refletir. Talvez você fale, pastor, eu não estou muito bom não. Fique tranquilo, vai dar certo. Você não pode desanimar. Mas talvez você fale, pastor, eu sou o Pedro, resolvi descer do barco, nem que eu afunde, bebo uns goles de água salgada, mas que eu vou descer, eu vou. Eu sou o Pedro, que não quer ficar nessa dimensão natural, que está muito natural, está muito, infelizmente, mesma coisa, vivendo uma vida ordinária espiritualmente, uma vida escassa, pouca Bíblia, pouca oração, pouca presença de Deus, não tem um lugar no dia, um quartinho que entra, um momento de oração no dia, o dia passa todinho, a gente não dobra o joelho. Pastor, eu estou cansado de viver essa vida natural, eu quero viver, eu quero romper essa barreira e entrar numa dimensão espiritual. Eu quero entrar numa dimensão onde eu sinto a presença do meu Deus, eu escuto a sua voz, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus operando, eu vejo as coisas acontecendo, eu vejo o meu coração sendo transformado, sendo liberto, eu sinto o desejo no meu coração, em nome de Jesus eu sinto aquilo que Deus está falando comigo. Eu estou disposto a perdoar, a liberar o perdão. Eu estou disposto a receber o perdão em nome de Jesus. Pastor, nessa noite eu quero em nome de Jesus me desconectar dessas coisas naturais, aonde tem me deixado só no natural, onde as coisas não rompem, onde as coisas não mudam. Eu estou guardando uma mágoa tem 5 anos. Eu estou cansado de viver nessa área natural. Eu estou guardando um rancor já tem 10 anos. Eu estou cansado de viver isso. Pastor, eu estou cansado de viver nessa realidade. Eu estou cansado de ser talvez muito sistemático. Essa palavra sistemática talvez muito bruto. Eu estou cansado de viver dessa maneira natural. Meu Deus, eu quero tratar melhor as pessoas. Eu estou cansado de viver em nome de Jesus. Olha com isso, olha que coisa forte. Eu estou cansado de viver de uma maneira natural. Eu estou cansado de andar culpado. Eu estou cansado de andar na culpa. Chega! Eu estou cansado de andar nessa maneira natural. Eu estou cansado de andar, achar que eu estou amaldiçoado, que as coisas não mudam para mim, que as coisas não dão certo. Eu estou cansado de andar num nível natural, onde as coisas não rompem para mim. Eu estou cansado de andar onde eu preciso de aceitação o tempo todo. Chega disso, é natural demais. Onde eu preciso ser aceito, aceitação das pessoas o tempo todo. Eu preciso ser aceito o tempo todo. Isso atrapalha o meu relacionamento com Deus. Porque eu não sou aceito pelas pessoas. Eu acho também que eu não sou aceito por Deus. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Estou cansado de andar de uma maneira natural, onde eu fico pensando que as coisas não deu certo porque eu errei lá no ano 2002. Eu estou cansado. Hoje é noite para você que está cansado. A Bíblia diz assim: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Pastor, mas ninguém vai pôr a mão na minha cabeça. Não, entenda isso, a palavra hoje ela veio direcional. Eu estou te levando a um lugar onde você entende o ambiente, que nesse ambiente você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu vejo pessoas aqui, irmãos, nesse ambiente, pessoas que estão aí na internet nos assistindo. Eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida hoje, nesse domingo. Para você que está vencendo as circunstâncias hoje, Deus tem um milagre preparado para a sua casa. Deus tem um milagre preparado para a sua vida. Deus tem um milagre preparado para a sua família.
Você que está entendendo o ambiente do seu coração, o ambiente da sua casa, o ambiente do culto, esse ambiente profético, esse lugar é o arraial da batalha, esse lugar é onde Jeová Jireh batalha por você, esse lugar onde Deus envia os seus anjos e manda marchar a teu favor, esse lugar é onde Deus pega, quebra o arco, corta a lança e lança os carros dos nossos inimigos no fogo. É nesse ambiente, é um ambiente de oração, é um ambiente onde Deus diz que as nossas orações, o nosso clamor, que os seus ouvidos estão atentos a ouvir a oração que é feita neste lugar. Se você acredita nisso, comece a orar aí. Você que quer vencer a circunstância, você que quer abrir mão, você que quer romper o natural, você que quer avançar, você que entende nessa noite que Deus quer te levar a outro nível, você que entende que tem que tomar uma decisão. Eu vejo pessoas aqui que hoje precisam tomar uma decisão, parar de andar no sobrenatural. Tem gente aqui no ministério, irmãos, que não avança porque só está no natural. Ele está na verdade sob um jugo natural e não consegue viver a parte espiritual do seu chamado. É natural demais. Eu estou cansado de ser natural demais. Eu quero ser espiritual. A tricotomia é: nós somos espírito, alma e corpo. O homem, ele é tridimensional. Ele tem espírito, ele tem alma e ele tem corpo. Deus está levantando uma igreja espiritual, uma igreja que se preocupa com as coisas de Deus, uma igreja que entende o propósito, entende o que Deus está falando no culto. Deus está te marcando nessa noite para viver algo sobrenatural. Deus está te marcando nessa noite para viver algo sobrenatural. Deus está marcando você e a sua casa para viver algo sobrenatural. Chega da mesmice, chega da mesma coisa, chega de viver, chega de viver no natural, chega de viver coisas que não mudam. Oh, Yarapadai Dokomanai Doko. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A sua perseverança vai vencer as circunstâncias. Com a mão no seu coração, eu profetizo sobre essa igreja, sobre a igreja que está na internet. Eu profetizo uma segunda-feira onde Deus te conduza, onde Deus pegue na sua mão e você consiga a entender o toque da mão de Deus, que é para te levantar e te fazer voltar a andar sobre o sobrenatural dele. Tem pessoas aqui que estavam andando como Pedro, no sobrenatural, mas de repente começou a olhar para a esquerda e para a direita, e começou a afundar, e está afundado até agora, porque hoje é noite de Jesus estender as mãos e te tirar daí. Tem gente que estava andando no sobrenatural, no chamado, no propósito, mas olhou para um lado e para o outro, as circunstâncias, começou a ver um vento forte, e começou a afundar, e Jesus chegou. E nessa noite é a noite que Jesus estende a mão sobre você, e pega nas suas mãos, e te tira desse lugar. Eu profetizo, irmãos, tem pessoas aqui que vão ter sonhos ainda essa noite, a confirmação dessa palavra. Pessoas vão ter sonhos proféticos. Deus vai entrar na visão da sua noite, vai entrar no seu sonho e te dar um sonho profético. Dentro do seu chamado, Deus vai te dar entendimento. Deus vai falar com você. Deus vai falar com você, irmãos. Não é você, Deus falando com alguém para falar com você, não. Deus vai falar com você, naquilo que Ele quer de você nesses dias. Eu profetizo em nome de Jesus nessa noite, de maneira profética, irmãos, essa igreja em nome de Jesus, levantando as tendas espirituais,
o céu se abrindo, uma grande porção da parte de Deus descendo, uma grande porção da parte da presença do Eterno se manifestando nesse ambiente. No nome de Jesus eu profetizo sobre a sua casa, eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, eu creio nisto. Eu libero uma palavra de Deus sobre a sua vida. Que toda circunstância de escassez mental, escassez física, saia da sua mente. Que você caminhe sem ser escasso. Que esse espírito de escassez saia da sua mente. Que você deixe de ser escasso e seja abundante. Que você seja em nome de Jesus abundante. Que você seja em nome de Jesus generoso. E que essa mesma unção de generosidade te acompanhe. Que a bondade de Deus te alcance ainda nesse mês. E que você possa viver algo extraordinário da parte de Deus. Eu vejo pessoas aqui crescendo, eu vejo pessoas aqui avançando, tomando porte de coisas grandes em Deus. Essa palavra, irmãos, ela vai ficar na tapa do seu coração. Essa palavra de hoje vai definir seu ano 2024. Como que você vai analisar os ambientes da sua casa, da sua escola, com seus filhos, com a sua esposa, seu lar, seu trabalho. Você tem que analisar o ambiente de maneira diferente. Se Jesus foi com você, lá tem jeito. Jesus vai resolver lá naquele ambiente. Se Jesus está com você lá naquele ambiente, tem jeito. Jesus vai resolver com você lá naquele ambiente. Coloque nas mãos dele aquilo que você não pode fazer. E aquilo que você tem que fazer, não demore. Faça aquilo que é para você fazer. Em o nome de Jesus, diga graças a Deus.